Então, Deus tem-me levado a refletir muito sobre a nossa cidade. Nós vivemos numa cidade maravilhosa, não é? Maravilhosa. Vocês já viram a serra que nós temos, o mar que nós temos, não é? Batismos no rio, coisa emocionante, fantástico. Olha, eu não fui batizada no rio e eu já fico com vontade de ser batizada outra vez. Só pela experiência de ser batizada no rio, mas obviamente que o batismo é algo maravilhoso, marcante, não é? E assim, só para vocês terem uma ideia, eu gostaria de falar-vos um pouco sobre a nossa cidade. Vocês sabem de onde é que vem o nome da cidade de Setúbal? Setúbal tem um nome profético. Quem é que sabia aqui que Setúbal tem um nome profético? Epá! Então, de acordo com um estudo do Instituto Universitário de Lisboa, na época dos romanos, eles deram o nome a esta cidade de Setóbriga. Já viviam aqui povos celtas, não é? E Setóbriga vem de set, do latim set, que significa elevação ou monte, e o de celta briga, que significa cidadela, povoação, povo. Então nós somos um povo elevado no monte, um povo edificado no monte, amém? E se fôssemos integrar Setúbal num texto bíblico, eu creio que o melhor texto que se encaixaria no nome desta cidade seria as palavras de Jesus aos seus discípulos, não é? Que ninguém pode esconder uma cidade edificada no monte. Amém? Nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Ninguém pode esconder a luz da cidade que Deus edifica no monte. Amém? Então, é assim, a nossa cidade sendo rica em serra e mar e pessoas que amam fazer a diferença, não é? Já passou por vários momentos, já tivemos momentos de muita prosperidade. Eu não sou de Setúbal, mas eu amo Setúbal. Acarinhei Setúbal no meu coração. Esta cidade teve momentos de muita prosperidade, também teve momentos de muita dificuldade, não é? Quem nasceu aqui sabe. Da mesma forma que Setúbal teve passou por todos esses momentos, houve uma cidade também na Bíblia que também passou e a Bíblia retrata, né? Então eu gostaria de pudessem acompanhar comigo, se pudessem abrir no livro de 2 Reis, no capítulo 6. E antes de nós lermos, eu só queria que tu fechasses os teus olhos só por um momento e que imaginasses a presença do Espírito Santo aqui como uma pessoa, como se fosse uma pessoa. Eu não sei que tipo de pessoa é que isso irá formar na tua mente, mas imagina a presença do Espírito Santo aqui, e se tens estado longe da sua presença, se não tens parado para o buscar, se de alguma forma te desanimaste, pede-lhe perdão agora. Diz: Espírito Santo, eu peço-te perdão, perdoa-me por não estar a caminhar contigo como eu deveria ou gostaria, Senhor. Perdoa-me, faz algo aqui hoje, Senhor, faz algo no meu coração, transforma o meu coração, fala comigo, que eu possa também te adorar e que possamos nos tornar hoje em adoração aqui nesta noite, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, que caminhes onde quer que tu imaginasses essa pessoa do Espírito Santo, que caminhes de mãos dadas com Ele, de mãos dadas, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 24, fala da história de uma cidade que é Samaria, uma cidade em Israel, não é? Aquilo era no tempo do rei Jorão. Algumas versões dizem Jorão, outras dizem Jorão. Jorão reinava em Israel, ele era filho do rei Acabe, e a terra passou por um tempo de fome, de miséria, não é? Só para vocês imaginarem, o inimigo, ele foi astuto, ele não atacou a cidade, não é? O exército do rei da Síria
eles cercaram a cidade, eles esvaziaram todos os seus exércitos, cercaram a cidade e ficaram lá, não é? A meter-lhes medo, a oprimi-los. Era a estratégia do inimigo e realmente a cidade, ninguém saiu da cidade, ninguém saía para lado nenhum, estava tudo confinado. E o que é que aconteceu? Acabou que a cidade passou por um tempo de muita fome, muita dificuldade mesmo. Então, gostaria só de ler aqui rapidamente. Algum tempo depois, no versículo 24, algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pomba custavam 5 barras de prata. Até o cocó das pombas era vendido. Só para vocês verem, nós rimos, mas de algo que não tem muita piada, porque realmente... certo dia o rei de Israel estava a passar por cima da muralha da cidade, passando uma mulher, gritou para ele: "Ó rei, meu senhor, ajuda-me." E ele respondeu: "Se o senhor não te ajudar, como é que eu te posso ajudar? Tu pensas que eu tenho trigo ou vinho?" Não é? A dificuldade faz-nos endurecer um bocado o nosso coração. Mas diz lá qual é o teu problema. E ela respondeu: "Outro dia, esta mulher me disse: 'Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu.' Então nós cozinhámos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu." Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto e as pessoas que estavam perto da muralha viram que por baixo das suas roupas ele estava vestido com roupa de pano grosseiro, ou pano de saco. É um bocado chocante, não é? Gente, como é que é possível? Como é que uma mãe é capaz de fazer uma coisa destas? Isto é quando a pessoa já é levada ao desespero e ela não vê mais esperança em lado nenhum, não é? Então, Samaria estava neste nível de dificuldade. Neste nível de dificuldade. E o rei, ele tinha pano de saco, que era algo que representava que a pessoa estava a passar por momentos de angústia, de humilhação. E é engraçado que ele vestia, mas ninguém sabia que ele vestia, só quando ele rasgou as suas roupas é que ficou visível às pessoas, que afinal o rei se angustiava e sentia o peso daquilo que estava sobre a cidade, só que ele não sabia o que fazer. E o rei gritou: que Deus me mate, se antes que o dia acabe e eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate. E mandou que um mensageiro fosse buscá-lo. Sabem que quando se entra neste nível de desespero, a primeira coisa que se tenta fazer é encontrar um culpado, não é? E a culpa caiu logo sobre um ungido de Deus. Entretanto, vamos continuar a ler então. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que haviam ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes: aquele assassino está a mandar alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixem que entre. O próprio rei virá logo depois dele. E Eliseu ainda estava a falar com eles quando o rei chegou e disse: foi o Senhor Deus quem fez cair toda esta desgraça sobre nós. Porque iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Parece que não há mais nada a fazer, não é? Estamos num momento de pandemia. Deus trouxe esta desgraça sobre o mundo. Porque é que eu haveria de ficar mais tempo à espera que aconteça alguma coisa? O desespero leva-nos a isso, não é? E Eliseu respondeu: escuta o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada por uma barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Porque as promessas de Deus, elas alcançam aqueles que creem. Os que creem. Então, se por algum motivo nós nos temos sentido com algum tipo de incredulidade, vamos lançar fora essa incredulidade.
Porque Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Deus tem muito mais do que aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos. Muito mais, muito além, muito além. Ora bem, engraçado que nesta situação toda parece que ficou assim, né? Uma promessa de Deus. Mas a história continua e diz assim: 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele, a lepra, estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que é que nós ficamos aqui sentados à espera da morte? Realmente, não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui também morremos? Então, vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito. Então, mais vale enfrentar o inimigo e olha, pronto, pelo menos morrem com honra. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até ao acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Então um exército grandioso que foi esvaziado lá da Síria para poder destruir Israel, não estava lá? O que aconteceu? Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos, os jumentos e deixando o acampamento como estava. Então, se tu te encontras numa situação, se nós nos encontramos numa situação em que parece que não há mais nada a fazer, deixa-me dizer-te que Deus vai agir. Deus vai à nossa frente. Sabem o que é que Ele está à espera? À nossa espera. Ele está à espera que nós nos posicionemos. Que nós nos levantemos em fé e digamos assim: olha, é assim, eu não sei o que é que me espera de um lado, não sei o que é que me espera do outro, eu sei que tem um inimigo aí, mas eu não quero saber. De qualquer das formas, eu vou. E olha que aqueles 4 homens, eles não foram enfrentar o inimigo com arrogância. Eles foram enfrentar o inimigo, eles foram com humildade, mas foram com coragem. Eles disseram: nós vamos. E o que é que aconteceu? Deus foi à frente. Deus foi à frente. Deus assustou o inimigo. Deus vai à tua frente. Deus vai à tua frente. Não há impossíveis para Deus. Não há causa impossível. Esta situação que nós estamos a viver não é impossível para Deus. Não é. Ele está à espera que os filhos de Deus se posicionem, se levantem, ergam a cabeça e digam: olha, não quero saber o que é que vai acontecer, quero saber que eu vou. E Deus vai contigo. Os meus inimigos, eles nem lá estavam. Deus afugentou os inimigos. Quando nós nos posicionamos, Deus afugenta os nossos inimigos. Então chama o teu inimigo pelo nome. É o que? É medo? É angústia? É tristeza? É dor? É doença? É morte? Chama pelo nome e diz: eu vou enfrentar. E quando eu chegar lá, o Senhor já o mandou afugentar. Amém? Amém. Então foram 4 homens valentes, não é? E diz assim, continua ainda: quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali, pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram, esconderam tudo, né? Claro. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa, mas eles disseram, e isto é muito importante: nós não estamos a agir bem. Nós temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados, mas agora mesmo vamos contar isso lá no palácio. Uau! Imaginem, 4 homens com uma doença contagiosa. Será que faz lembrar alguma coisa? Uma doença contagiosa. Eles eram aqueles que eram desprezados pela sociedade. Eles estavam fora das muralhas da cidade. Eles eram aqueles que as pessoas não davam crédito. Que eles tinham lepra. Aqueles 4 homens, eles decidiram enfrentar o inimigo. Realmente chegaram lá, eles viram que aquilo que eles conseguiram não foi por eles, porque eles não tiveram que fazer nada por isso. Mas eles pensaram assim: olha, nós podíamos usufruir aqui, né? Acho que
a mente humana iria pensar, pronto, olha, enriqueci. Olha, vou fazer a minha vida, vou-me embora. Mas eles disseram, não é justo. Não é justo eu termos conseguido estas riquezas todas. Termos conseguido este bem maravilhoso. Eles olharam para aquilo e eles disseram, isto pode salvar a nossa cidade. Isto pode salvar o nosso povo. Nós precisamos de contar essas boas notícias agora. Vamos correr para o palácio e vamos contar essas boas notícias. O rei precisa de saber que há salvação para esta cidade. Então, saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões. Nós fomos até ao acampamento dos sírios e não vimos, nem ouvimos ninguém. Os cavalos, os jumentos estão lá amarrados e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. E os guardas anunciaram a notícia, ela foi contada no palácio. E ainda era noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais, eu vou-vos dizer o que é que foi que os sírios planearam. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida e vão nos pegar vivos e vão conquistar a cidade. E um dos oficiais disse, os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram, portanto deixa que nós mandemos alguns homens. Com 5 dos cavalos que restaram, só restaram 5 cavalos de uma cidade, num exército que era poderoso, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. E realmente eles escolheram os homens para irem lá, e os homens começaram a ver as roupas deles, as armas deles deixadas. Uau! Uau! E realmente, no versículo 16 diz assim, o povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios. E conforme o que o Senhor tinha dito, 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada foram vendidos por uma barra de prata. E lembram-se que houve o encarregado do rei que ele duvidou, não foi? Ele, incrédulo, ele disse, nem Deus era capaz de fazer uma coisa dessas, isso não é possível. Acontece que o rei de Israel tinha colocado o seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada seriam vendidos em Samaria por uma barra de prata. E o oficial havia respondido, mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu respondeu, com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente isso o que aconteceu com ele. Morreu pisado pelo povo no portão da cidade. Não há recompensa para o espírito de incredulidade. Não há. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé é possível agradá-lo, não é? E aqueles 4 homens, eu não vou dizer 4 leprosos porque acho que não tenho que os identificar como tal, são 4 homens, varões valorosos. Eles decidiram enfrentar o seu inimigo com fé, com fé, com fé. E eu queria que nós pudéssemos fazer uma pequena analogia, né? Eu queria poder vos explicar aquilo que Deus falou ao meu coração sobre estas personagens desta história, que são personagens reais, não é? Então, as 2 mulheres, as 2 mães que foram gritar porque... uma mãe foi gritar porque elas combinaram que um dia uma ia comer o filho da outra e depois a outra ia comer o outro e depois não foi justo porque uma cozinhou o filho e depois... Não é? Que duro. Estas mães, estas mulheres, elas representam o povo em desespero. Há muita gente em desespero aqui nesta cidade. Talvez até no nosso meio. Que não sabe mais o que fazer, não é? Não vê nada além da miséria que está a viver. Aquelas pessoas que assumiram a fatalidade do destino, não é? E até chegaram a abdicar de certos valores morais por uma questão de sobrevivência. Essas mulheres representam o povo em desespero. O rei de Israel, ele representa a igreja desacreditada.
desesperada, desiludida, angustiada, não sabe o que fazer, entende o poder de Deus, mas não sabe, parece que ficou ali, estagnou. E fecha-se em copas, ali na sua angústia, na sua dor, e chora na sua dor. Eliseu representa a vontade de Deus para o povo. O ajudante do rei representa aqueles que conhecem a palavra e o poder de Deus, mas mergulharam na incredulidade. Porque ele era ajudante do rei, ele vivia com o rei. Ele estava lá com ele todos os dias. E os 4 homens, eles representam a igreja viva do Senhor. Eles são os improváveis, os rejeitados da sociedade. Aqueles que verdadeiramente vão fazer a diferença, porque quando ninguém acredita neles, Deus acredita. E não só acredita, Ele vai lá à frente, Ele luta por eles. Ele diz assim: não tenhas medo dos teus inimigos, apenas vai. Apenas vai. Eu já te os livrei deles. Oh Deus, amém. As mulheres vieram expor a verdadeira situação daquela cidade, não é? O rei, sem saber, revoltou-se contra o profeta de Deus. Mas o profeta de Deus, ainda assim, ele profetizou prosperidade para o povo. Isto é misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. O ajudante do rei, ele não creu. O rei nem disse nada. Ele ficou só naquela, vou ver o que é que se passa. Vamos lá ver. O ajudante não creu e teve um fim trágico, porque se recusou a acreditar naquilo que Deus já tinha dito. Mas aqueles 4 homens, eles recusaram-se a ficar na sua zona de conforto e foram enfrentar o inimigo, não é? Ainda que isso lhes custasse a própria vida. Uau! Meu Deus! Então, Deus agiu, eles arriscaram. Deus agiu, o inimigo fugiu, eles encontraram um grande tesouro e tornaram-se portadores de boas notícias. Aqueles que todos rejeitaram traziam notícias de salvação para aquela cidade. Oh, glória! Aleluia! Então eu quero te dizer que tu és portador de boas notícias. Nós encontramos um grande tesouro, a salvação em Cristo Jesus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, vivo dentro de nós. O Espírito que cura, que sara, o Espírito que liberta, o Espírito que ressuscita. É o Espírito do próprio Deus. Tu tens a vida do próprio Deus a viver dentro de ti. Tu encontraste um tesouro maravilhoso. Alegra-te, anima-te. Vamos espalhar as boas notícias. Já chega de más notícias. Más notícias, tem tanta coisa lá fora. Nós somos portadores de boas notícias. Nós somos portadores de esperança. A esperança viva. A esperança tem um nome, é Jesus Cristo. Eu queria que tu te colocasses de pé. Realmente aquele povo foi salvo. O Senhor foi exaltado, glorificado, não é? E eu não sei quem é que tens sido nesta cidade até hoje, com que parte da história que te identificas. Mas Deus está-te a convidar para tu sair da tua zona de conforto hoje. Sai da tua zona de conforto. Eu queria que tu tirasses agora um momento com Deus. Que nós pudéssemos tirar um momento com Deus. Fecha os teus olhos se quiseres. Se não quiseres, deixa-os abertos. Deus sabe o que está no teu coração. Não importa, importa a sinceridade do teu coração. Ele está aqui hoje, o Espírito de Deus está aqui a manifestar-se para ti. Oh Deus, não há inimigo que seja mais forte do que o próprio Deus. E esse Deus vive dentro de mim, dentro de ti. Esse Deus vive dentro de nós, Ele é a esperança viva. Jesus não morreu em vão. E além de ele morreu e ainda foi ressuscitado. Ele ressuscitou para dizer que a morte não o venceu. A morte não o venceu. E Ele não só está vivo,
e bem vivo lá em cima nos céus, à direita do Pai, mas Ele está bem vivo aqui nos nossos corações. Nós somos teus imitadores, Senhor. Nós somos tua família, nós somos teus irmãos, Senhor. Nós somos filhos do próprio Deus. Nós fomos adotados, fomos comprados por um preço. Nós achamos um grande tesouro quando te encontramos, Jesus. Tu és o nosso tesouro, tu és o nosso tesouro. A morte não tem poder para nos abalar. O medo não tem poder para nos abalar, porque és tu que nos renovas, Senhor. Tu nos renovas, tu fazes as coisas novas dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus, sejam ressuscitados os sonhos que foram enterrados no teu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, que toda a tristeza seja substituída pela alegria do Senhor agora. Em nome de Jesus, começa a clamar. Clama, clama, diz Deus. Deus, Deus, eu quero a tua alegria. Eu quero a tua alegria. Eu quero a tua força. Eu quero ir, Senhor. Eu quero ir, eu quero ir. Eu não sei o que é que me vai acontecer, mas eu quero ir, Senhor. Eu quero ir e enfrentar esse inimigo que tanto quer que eu morra na miséria. Eu quero ir, eu vou enfrentar. E tu és o meu Deus, tu vais comigo. Esse inimigo não subsistirá contra ti, Senhor. Oh Deus, está na hora de te manifestares a Deus. Fala com Ele. Podes até dizer, eu não sei orar. Sabes sim. Sabes sim. Abre a tua boca e diz a Deus o que está no teu coração. Isso é orar. Isso é orar. Isso é falar com Deus. Se estás desesperado, diz Deus, eu estou desesperado. Eu não encontro esperança em mais lado nenhum. Renova a minha esperança. Não me deixes cair na incredulidade. Renova a minha fé. Renova a minha fé. Oh, Yarabaxu, Yarabaxu. Tu paraste de profetizar. Começa a profetizar agora. Todos os dons que foram enterrados. Todos os dons que foram enterrados sejam desenterrados agora. Lázaro, sai para fora. Oh, Yarabaxu, Yarabaxeres. Oh, Deus. Em nome de Jesus, toda a paralisia espiritual caia por terra em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. A terra treme ao te ouvir, és poderoso, poderoso. Quando louvamos, trazes o céu, és poderoso, poderoso. A terra treme ao te ouvir, és poderoso, poderoso. Quando louvamos, trazes o céu, és poderoso, poderoso. A terra treme ao te ouvir, és poderoso, poderoso. Quando louvamos, trazes o céu, és poderoso, poderoso Deus. Com a terra treme ao te ouvir, és poderoso, poderoso. Quando louvamos, trazes o céu, és poderoso, poderoso, vitorioso, vitorioso és, sustens o meu viver. Teu nome é santo.
Teu nome é eterno, vitorioso és, sustens o meu viver. Teu nome é santo, os reinos vêm e vão, e tu permanecerás. Teu nome é eterno. Aleluia, aleluia. Ser exaltado e glorificado neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Setúbal é uma cidade para ti, Senhor. Nós profetizamos sobre esta cidade, Senhor. Nós profetizamos, Deus, salvação, Senhor. A começar nas nossas casas. A começar nas nossas casas. Salvação, Senhor. Salvação. A cura das almas, Deus. A cura das almas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo. Em nome de Jesus. Nós profetizamos, Senhor, sobre esta cidade. Que ela irá encontrar a esperança que há em Cristo. Ela irá conhecer a verdadeira esperança. O caminho, a verdade, a vida verdadeira. A vida verdadeira, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Oh, A terra treme ao te ouvir, és poder. Onde está o exército que se levanta nesta noite e adora? Quando louvamos, trazes o céu, és poderoso, poderoso. A terra treme ao te ouvir, és poderoso, poderoso. O exército te louva quando louvamos, trazes o céu, és poderoso, vitorioso, vitorioso és, sustens o meu viver. Teu nome é santo, os reinos reinam, tu permanecerás.